Olá a todos, como estão? Espero que bem, comigo tudo bem também. Também espero que tenham descansado um pouco nesse recesso, na medida do possível, para que a gente possa aguentar agora o segundo tempo, que vai ser maior que o primeiro, né? Onde a gente provavelmente não vai conseguir terminar o nosso ano letivo ainda em 2020. Mas vamos deixar para nos preocupar com esses detalhes mais para frente. A gente encerrou ali antes do recesso, a gente fechou o nosso primeiro trimestre, né? Pelo menos entre nós aqui, a gente está, a nível da IFC, está discutindo quando fechar, né? Porque não foi fechado oficialmente. Mas para a gente, por enquanto, né? Enquanto eu entendo que é possível, a gente fechou já com todas as avaliações necessárias, as listas de exercício, que foram 3, e mais o projeto da hamburgueria. E professor, cadê a nota? A nota eu ainda não tenho, porque vou deixar para publicar quando tiver a nota de tudo, né, das listas e do projeto, porque o prazo foi até agora dia 26, 27, né, não lembro da última lista, e alguns de vocês tiveram problemas em entregar e a gente adiou um pouco. Inclusive, se alguém ainda tiver com dificuldade, ou sempre que tiver, nunca esqueçam de entrar em contato comigo. Como também não esqueço das aulas nas sextas, né, pessoal? A gente mantém aquele atendimento nas sextas-feiras para todo mundo às 10 da manhã. Então não fechei a nota por conta disso, ainda tem alguns trabalhos que faltam para entregar, então vou deixar para publicar tudo de uma única vez, mas logo sai, não se preocupem com isso, não se preocupem com nota, né, que eu já corrigi a grande maioria, então quem entregou, né, conseguiu fazer. Então, o importante é entregar, porque eu sei que quando vocês entregam é porque tem algo de bom ali para ser corrigido. Então, a gente encerrou o trimestre e aí a gente teve uma primeira aula do que a gente já consideraria do segundo semestre, que foi basicamente uma revisão, né? Como a gente não tem as nossas aulas presenciais, com bastante prática em laboratório, eu fiz uma aula nesse sentido, onde eu só resolvi questões, né, próxima do que a gente vinha apresentando e próximo do que vocês tinham nas atividades para fazer. E eu acho que vou adotar essa prática, né, considerando que a gente, por enquanto, não tem prazo de retorno. Então, eu vou manter essa prática de tempo em tempo, quando tiver um conteúdo, pegar uma aula só para resolução de exercício. Eu acho que é interessante. Né? Gostaria também, se possível, ver a opinião de vocês em relação a isso, mas eu penso que é legal, sim. Então, essa última aula, que foi antes do recesso, foi nessa linha, né? Nesse sentido de apenas resolução de exercício, e não teve conteúdo. Então, também, obviamente, não teve atividade, a presença dela vai ficar atrelada a outra aula com atividade. Já na aula de hoje, agora dando sequência ao nosso segundo trimestre, temos conteúdo sim, né? E um conteúdo novo e extremamente importante. E eu tenho certeza, na verdade, é algo que vocês conhecem e que a gente só vai agora aplicar ao PHP porque é extremamente essencial, extremamente importante. Não dá para a gente pensar em programação sem falar de orientação a objetos. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade, estavam loucos para conhecer como orientação a objeto no PHP. Sei que vocês viram no Java e dominam tudo aquilo, classe, objeto e atributo e método e etc, etc. Brincadeiras à parte, eu sei que não é um assunto tão simples assim, mas vocês tiveram um ano de orientação a objeto. Claro que foi há meses, quase um ano atrás, então a gente vai dar uma revisada assim, mas eu tenho certeza que a essência do conteúdo vocês têm, por isso que na parte teórica eu não vou perder muito tempo, né? Não vou gastar muito tempo, então vai ser essa primeira parte do vídeo, eu vou manter aquela ideia de gravar vídeos menores em partes,
Então, essa primeira parte agora a gente só vai dar uma relembrada dos conceitos de orientação a objeto. E também a gente não vai se aprofundar em tudo, né? Como é uma disciplina voltada para programação web, né? É o nosso foco, mas como a gente precisa de orientação a objeto, né? A gente tem que unir as duas coisas. Mas também a gente não vai entrar em conceitos que eu nem sei se vocês viram, na verdade, né? Se a gente tivesse ao vivo, eu conversaria com vocês para tentar saber até que ponto vocês viram. Mas conceitos mais sofisticados e mais complexos, como polimorfismo, classes abstratas, interfaces, isso aí, até mesmo herança, né? Talvez herança não, mas vamos ver. Então isso aí a gente não vai mexer com isso, tá? Não, a ideia não é dificultar, é realmente pegar a parte da orientação a objeto que pode e vai ser bastante útil para a gente. Então, o conceito básico ali de classes, objetos, atributos e métodos, né? Esses daí, sem dúvida, a gente não escapa, mas eu também não vejo muita dificuldade em a gente retomar isso. E eu vou buscar agora também uma revisão rápida, objetiva e bem prática para que vocês possam relembrar, né? Então, essa primeira parte do vídeo vai ser essa parte introdutória, que vai ser mais uma conversa, na verdade, né? A gente vai ficar nesse slide aí. E aí, na segunda parte em diante, a gente põe a mão na programação. Beleza? Então tá, orientação a objeto. Mesmo quando vocês não falavam em orientação a objeto, no primeiro ano ali, que tipo de programação que vocês faziam? Era dita programação estruturada, ou seja, um paradigma estruturado. E aí depois veio o paradigma orientado a objeto, que em termos de teoria já tem bastante idade, já seus 30, 40 anos, mas que na prática ele ganhou evidência ali em meados dos anos 90, final dos anos 90, em anos 2000 para cá, né, tendo linguagens como principalmente Java, PHP depois também, quando reforçou a orientação a objeto, o C Sharp, o C++, né, que foi, na verdade, a primeira grande linguagem orientada a objeto, dentre outras. Java tornou a coisa mais popular, né? Mas, enfim, surgiu mais ou menos naquela época, e até então é o paradigma mais utilizado, é o paradigma que está em voga, é o paradigma que o mercado pede e trabalha. Então não tem como a gente fugir dele. A programação estruturada ela é muito mais simples, em termos teóricos, né? Resolve o problema. Não quero programar orientado a objeto, eu consigo programar estruturado? Em muitas linguagens, sim, como PHP, né, por exemplo, C, acho que o Python também, em outras já não dá. O Java você não consegue programar estruturado. Só que essa simplicidade da programação estruturada traz algumas dificuldades quando a gente pensa principalmente em grandes sistemas, né? O desenvolvimento de sistemas, quando surgiu, eram sistemas menores, sistemas locais, funcionava dentro da empresa, né? Quando a coisa começou a se expandir, a informática, e principalmente com a internet, né, a criação de grandes sistemas, a programação estruturada ela já começou a não atender em alguns pontos. E a orientação a objeto ela veio, né, tentar resolver e resolveu em grande parte. Também não existe mágica, né? Com orientação a objeto não tem mágica, não tem 100% da solução, mas ela melhorou em vários pontos que a estrutura falhava. E por isso que ela se mantém como o principal paradigma ainda hoje. O grande ponto que eu vejo, e que de fato que a programação, ou que a orientação a objeto veio atender e atacar, é na reutilização de código, né? Que é reutilizar código, você fazer uma coisa que é bem feita, que funciona, e poder ser reaproveitado em outros programas, né? Não tem por que você fazer uma parte de um programa, um conjunto de funções, elaborar um conjunto de dados, e num próximo sistema que você poderia reaproveitar isso, você tem que refazer. Na estruturada tinha isso, se reaproveitava, mas se reaproveitava muito menos, de uma forma mais pobre. E a gente já vai entender o porquê. E na orientação a objeto, essa reutilização ela se tornou de fato, mais eficiente, mais evidente. Só que a orientação a objeto também trouxe outros benefícios.
Vocês devem ter ouvido falar muito da questão da abstração. O que é isso? Maior proximidade do mundo real. Então é tentar trazer, a gente vai implementar um sistema de um aeroporto, então tentar trazer os elementos de um aeroporto para o computador. A gente vai implementar uma loja virtual, então tentar trazer elementos de uma loja virtual. A gente vai implementar um sistema de um banco, trazer os elementos do banco para a programação. A orientação objeto também busca ocultar detalhes que não interessam ao programador, né? Não sei se vocês lembram do encapsulamento, a questão de público, privado, acho que lembram sim. Então, o que não é preciso que seja visto pelo programador, pelo usuário do sistema, deixa como privado, né? Deixa público só o que de fato vai ser utilizado. Né? E isso acontece no mundo real, no dia a dia nosso, né? Você quer usar um micro-ondas, você vai lá, aperta no botão, 1 minuto, ligar. Você não quer saber com que frequência que ele vai aquecer e vai girar. Você quer ligar uma TV, você aperta no power, muda canal, muda volume. Né? Ou mesmo utilizando sistemas, o teu sistema vai fazer, precisa da base do Correios para cadastro de endereço, né? Dar o CPF ele da rua. Você só quer dar o CPF e pegar a resposta de volta. Você não quer saber o CPF, perdão, o CEP. Você não quer saber, né, como é que vai ser feita a consulta, se está em SQL, que banco que está, se está no arquivo. Não. Você só quer mandar o CEP e ter o endereço de volta. Da mesma forma, você pode usar no sistema um sistema de localização de GPS. Você quer saber como é que o GPS se conecta com o satélite e te dá a localização exata a partir do endereço? Não, você não quer. Você dá o endereço e quer a resposta. Isso é uma das propostas também da orientação objeto, né? Porque facilita também o lado do programador. Por exemplo, algo na programação que é muito utilizado, né? Um exemplo que a gente vai utilizar em muito breve, banco de dados. Desenvolver um programa, a parte que faz conexão, que consulta banco de dados, que traz dados, isso dá um trabalho danado. Só que é algo que praticamente todo sistema, né, profissional utiliza. Então, por que não montar um pacote, um conjunto de programas, de funções, de métodos, enfim, que faça isso para a gente só chame o que interessa. E isso de fato acontece. Vocês devem ter visto em Java, a gente vai ver em PHP. O que a gente quer para conectar no banco? Fazer a conexão, né? Dizer o endereço, onde está o banco, usuário e senha. E eu quero consultar dados e atualizar dados, né? Seja cadastrar, atualizar de fato, remover, etc. Então são 2, 3 funções aí que me resolvem o problema. Eu quero saber como é que ele conecta, via rede, em que porta, se mantém conexão, que tipo de dados ele trafega na consulta. Não me interessa. E eu mesmo como programador, não estou falando de usuário final. Como programador, eu quero que tudo isso seja oculto de mim. Eu só quero criar um objeto de uma classe lá que conecta banco, passar os dados e ele insere os dados para mim e beleza, diz ok, funcionou. Então isso tudo a orientação se propõe e faz de certa forma, faz bem feito, é um tanto melhor que a programação estruturada. O fato da gente falar que aproxima a programação do mundo real ou então traz o mundo real para a programação, isso permite que a gente construa sistemas muito mais concretos, né, ou menos abstratos, muito mais real de fato. Por isso que a gente fala que é conectado com o mundo real. E ele fica de mais fácil entendimento de outros programadores, né? Como eu falei no passado, a gente tinha sistemas menores, desenvolvidos localmente ali por 3, 4, 5 pessoas. Hoje a gente tem sistemas desenvolvidos, né, distribuídos equipes distribuídas geograficamente, então gente em todo lugar do mundo que fala em toda língua, equipes gigantescas de centenas, às vezes milhares de pessoas mexendo num único grande, gigante sistema. Então, a orientação a objeto ela traz essa possibilidade de ser mais fácil do sistema ser mantido,
e de ser escalável, né? O que a gente tem como um sistema escalável? Um sistema que pode crescer, o que é natural hoje em dia para o sistema, de forma mais organizada, de forma mais estruturada, reaproveitando o máximo de código. Então, são todos esses benefícios, claro, muito papo, né? Muita teoria, mas que de fato na prática isso é percebido. Lembrando que não tem mágica, né? Isso aí não é feito com um clique de botão e a orientação objeto resolve tudo isso, não. As linguagens baseadas nessa teoria conseguem dar essas facilidades, são técnicas, são práticas, né? E principalmente com a experiência do programador, quanto mais você programa, mais entende a orientação objeto, melhor você consegue fazer uso desses benefícios. Quando a gente tinha né, fazendo mais uma vez uma analogia no passado com a programação estruturada, quando a gente pensava, vou criar um sistema. Primeira coisa, e isso, né, eu tive oportunidade, porque quando eu fiz a faculdade, estava exatamente nessa transição do estruturado para o orientado a objeto. Então eu estudei os dois. Comecei com estruturado, fiz a parte de engenharia de software um pouco estruturado e depois vi da orientação a objeto. Então foi interessante para perceber isso. Então quando a gente pensava num sistema estruturado, a gente pensava basicamente em função, né? Preciso fazer um sistema de comércio eletrônico. Então eu tenho que cadastrar produto, tenho que remover produto, tenho que montar a cesta, né? Alimentar a cesta com as compras, tenho que finalizar a compra, tenho que pagar a compra. Então tudo muito baseado em tarefas, em funções para fazer a coisa funcionar. Né? Se eu pensava num sistema bancário, que a gente citou anteriormente, que vai ser o nosso caso prático, né? Já dando spoiler. No sistema bancário, a gente ia pensar o que? Primeiro tem que cadastrar o cliente, tem que possibilitar que ele atualize os dados, que ele também depois apague os dados, eu tenho que permitir que ele crie a conta, e aí que ele mexa na conta, né? Que ele saque, que ele deposite, que ele transfira, que ele veja o saldo. Então, estou pensando em funções, né? Na coisa funcionando. Essa era a programação estruturada, mas mais uma vez, a partir do momento que a gente pensa em crescer um sistema, se a gente vira, né, pensando nesse paradigma estruturado, se a gente imagina todo esse bolo de funções organizado em arquivos, ou uma tentativa de organização, né, como é que que critério você vai separar essas funções, né, porque para estruturado é tudo um conjunto de função, vai deixar tudo num arquivo gigantesco de milhares de linhas, é difícil até de se locomover ali dentro do arquivo. Vou quebrar em vários, mas com que critério? Então, esses critérios para essa organização estruturada não tinha nada muito claro. Aí que entra uma das grandes belezas, uma das grandes vantagens da programação estruturada. Porque a gente, da programação orientada a objeto. Porque aí a gente consegue consegue pensar nessa organização, nessa classificação, olha a palavra classe aparecendo sem querer, nessa classificação para tentar ou para já ir organizando o seu sistema. Né? Naquela ideia, mais uma vez, de trazer a coisa mais para o mundo real. Então a gente falou ali, por exemplo, das funções. Cadastrar cliente, atualizar dados do cliente, remover cliente. E depois a gente foi falar de sacar, de depositar, de transferir, de ver saldo. Então aí, claro, para mim que já pensei, fica mais fácil, né? Mas aí aplicar a primeira coisa, a técnica que se fala de orientação a objeto da abstração. É que é essa ideia de juntar com o mundo real. Então, no mundo real, você falar nessas funções, você imaginaria que entidades fazendo isso? Para cadastrar o cliente ou o correntista, né? Acho que correntista ou titular, acho que correntista talvez fique mais legal. Então a gente tem cadastrar e atualizar dados, a gente está falando do cliente, do correntista, do titular. Vou deixar titular, tá? Pensar em conta bancária, vamos deixar titular, até porque pode ser conta corrente, pode ser poupança,
conta jurídica, enfim. Então vamos deixar titular. Então a gente já consegue imaginar uma entidade aí que é o titular, onde ele cadastra seus dados, onde ele atualiza seus dados, onde ele remove seus dados, onde ele insere uma pessoa dependente, né, que é para fazer uma conta conjunta, coisa do tipo. E aí a outra entidade é a conta de fato, né, onde essa conta eu posso sacar nela, eu posso depositar, eu posso transferir, eu posso pagar contas, eu posso ver meu saldo, meu extrato. Então a gente conseguiu já aí identificar duas entidades, o que é muito bom, porque você já consegue separar um pouco as coisas. E aí você percebam que, além dessas entidades realizarem essas tarefas, né, que são as funções que a gente tinha elencado, elas possuem dados, algo que a programação estruturada deixava a desejar, deixava um pouco de lado, não estava muito preocupado com esses dados. A ideia é que os dados estivessem mais no banco de dados, mas não. A orientação a objeto trouxe esses dados para o programa, né, como um lugar de destaque, porque o programa não são só tarefas, não é só execução de tarefas, são dados que são manipulados. Então, se a gente pensa em cliente, aí facilmente, né, o titular, facilmente a gente consegue levantar os dados dele, nome, CPF, endereço, RG, sexo, data de nascimento. Então a gente pensa aí em inúmeros dados extremamente importantes, né, principalmente no caso de um banco, né? Você não vai cadastrar um cliente sem um CPF, sem o um nome, né, para poder validar se tem algum problema na receita, ou sem o endereço para poder localizar ele, ou sem data de nascimento para poder saber, ou um RG para saber a idade do cliente. Tudo isso. Então são dados extremamente importantes. E a conta corrente não é diferente. Também tem dados aí essenciais para o funcionamento do sistema. Primeiro, ele precisa ser associado a um titular, a um correntista, né, que a gente chamou de titular. Essa conta precisa de um número, não é toda conta corrente tem um número que identifica, uma agência, de repente. Alguns bancos não, mas principalmente esses mais novos, né? E o saldo, né? Você está lá no banco pelo dinheiro. E onde é que está esse saldo? Será que caberia o saldo estar associado ao cliente? Não, o saldo é da conta. Até porque o cliente ele pode ter no mesmo banco, que é muito comum, uma conta e uma poupança. E são dois saldos diferentes. Né? Ou ele pode ter mais de uma conta, sei lá. E são saldos distintos. Então você não pode associar o saldo ao cliente. Não, o saldo é da conta. Da mesma forma que o CPF não é da conta, o CPF é do cliente. Então aí já fica mais claro ainda a importância de separar e classificar essas entidades dentro de um sistema. Mais uma vez, coisa que a programação estruturada não fazia e que a orientação a objeto faz muito bem e que deixa a gente realmente, o sistema, o programa, o desenvolvimento, né, mais próximo, mais uma vez, sem querer ser insistente, do mundo real, porque você traz exatamente o que é o mundo real para o programa. Então, essas entidades que a gente acabou de falar, é o que a gente chama na orientação objeto de classes. Né? Então, a gente tem a classe cliente e a classe conta, com os seus atributos, que são os dados, né? Cliente com nome, titular, né? Então, só um cliente. Titular com nome, CPF, endereço, RG, data de nascimento. E a conta corrente com um número, uma agência e um saldo, pelo menos ali, né? Sem pensar muito em outros, certamente tem. Tipo da conta, limite, etc. E os seus métodos, né? Que aí a gente deixa de chamar deixa de chamar de funções, né? Aí também é uma coisa, um pouco de marketing da orientação a objeto, que deixa de chamar de função e passa a chamar de método. Então a gente não fala mais em funções, apesar que no PHP, ao criar um método, você usa function. Mas tudo bem. São as classes com seus atributos e os métodos. Beleza, então a gente está quase fechando, só falta falar
grande estrela que dá nome ao paradigma, né? Orientados ao objeto. E cadê o objeto nisso tudo? O objeto é a classe em uso, pessoal. Quando a gente cria a classe titular, que tem um nome, CPF, endereço, esse titular ele não existe. Eu tenho uma classe que é uma forma de onde eu posso tirar quantos titulares eu quiser. Então, a partir da classe a partir da classe titular, eu posso criar o cliente Fábio com CPF 123456789 que mora na rua Zezinho da Silva, número 100. Também posso criar a titular Maria com CPF 00333444 que mora na Rua das Alegrias, número 1000. Então, a partir da classe titular, que é algo estático, que é algo que não está em funcionamento, que está ali para ser utilizada, eu posso criar objetos, quantos objetos eu quiser e precisar. Aí esses objetos sim são um sistema em funcionamento. É só a gente imaginar assim, a classe é um arquivo que está salvo no HD, pensando agora em termos mais baixo nível, e o objeto é o sistema funcionando, é ele criado na memória, executando ali, né? Então a classe não executa, quem executa são os objetos. Aí um termo muito comum utilizado na orientação a objeto é criar instância, né? Então quando eu tenho uma classe para criar várias instâncias que são meu objeto. Uma analogia muito comum, né, que é frequente utilizada na literatura é exatamente comparar a classe com uma forma de bolo mesmo. Então você cria uma classe bolo, né, que é uma forma, e aí você diz que ela tem dimensões tal, né, de profundidade, de largura ou de diâmetro, se é redondo ou não, e que ela permite assar bolo, informar bolo, desinformar bolo. Só que você pode comer a classe bolo? Não, porque ela é uma forma, ela não existe ainda, ela está ali para se fazer bolos. E os bolos que você faz nela, sim, esses são os objetos. E aí ali você pode fazer um bolo assado de chocolate, você pode fazer um bolo cru, sei lá que dá, um bolo de gelatina que não é assado, de morango, você pode fazer um bolo de cenoura, você pode fazer um bolo salgado de sardinha, todos têm atributos diferentes, né, que são os seus sabores, temperaturas, peso, tamanho, sei lá, tem lá os seus atributos distintos, mas todos são bolos, né? São objetos distintos da classe bolo, onde cada objeto você dá um nome, né? Bolo chocolate, bolo chocolate, bolo laranja, bolo cenoura, bolo sardinha, bolo gelatina. Beleza? Então essa foi a nossa revisão rápida, que talvez não tenha sido tão rápida, mas é que de fato a orientação objeto ela tem uma base teórica, né, extensa, né, relativamente complexa, mas isso foi mais para reativar a memória de vocês. Eu tenho certeza que do que eu falei não tem nenhuma novidade, né? Talvez só tivesse esquecido lá no fundo da memória, mas agora já veio às margens e vocês já lembraram, né? As dúvidas vão surgir e aí ao longo desse período que a gente for trabalhar com orientação a objeto, que na verdade agora daqui para frente, pessoal, não sei se isso é uma boa ou má notícia para vocês, mas tudo que a gente for fazer, a gente vai eventualmente precisar da orientação a objeto, né? Então, o que for da teoria, do conceito da orientação a objeto que for gerando dúvida, a gente vai falando ao longo do caminho. Tá joia? Então, encerro aqui a primeira parte do vídeo e a gente volta já já, agora com a mão na massa. Até mais.